O Rodrigo falou, Arnaldo, sobre a faixa, a placa, painel, sei lá o que tinha com o Gabigol ao lado do Zico. E o Gabigol esteve no jogo. Ele prometeu ir na Norte, na arquibancada Norte, não foi. Foi num camarote e estava lá com a camisa, aquela clássica camisa do Flamengo do Zico, ó lá. Essa aí que ele está usando. Listras mais largas, né? Daquele timaço espetacular do Flamengo do Zico, campeão do mundo, que encantou o mundo inteiro. Aquele time incrível, com a camisa 10 nas costas, inclusive, o Gabigol. E ele teve ontem, antes, né, do jogo, no vestiário e tudo mais tal. Estava lá o Gabigol durante o jogo, conforme prometido, não na arquibancada, Arnaldo. Como é linda essa camisa, né, cara? Nossa. Pelo amor de Deus. Nada do que ele. Ou tudo que ele faz não é por acaso, né? E acho que os passos dele são calculados. A camisa do Zico, o número 10 que ele perdeu, não pôde ir no meio da galera, mas esteve presente, chamou os holofotes, inclusive a entrevista coletiva do Felipe passa por isso. Teve até um fato curioso no jogo, um pênalti para o Flamengo, ele não estava, o Flamengo perdeu o pênalti. Aliás, essa é uma discussão que passou, a gente volta a essa discussão, só quero deixar isso aqui, né? Quem bateu o pênalti foi o Davi Luiz. Quem é o bom cobrador de pênalti é o Alcaraz. Mas isso nós vamos discutir daqui a pouco, certo? Certo? O Alcaraz não perde nenhum pênalti. O Davi Luiz também deu uma carteirada ali, se você for, né, espremer, e perdeu o pênalti. Mas a gente volta isso ao jogo depois. Vamos falar do Gabigol. O que a gente sabe, as matérias, por isso são tão boas as matérias e raras, né? As matérias como a que o Rodrigo fez de ambiente, de bastidor e tal. O que a gente sabe publicamente em relação ao Gabriel depois do título da Copa do Brasil e nessa trajetória toda, mais especificamente depois do título da Copa do Brasil, foi que ele descascou a direção do Flamengo e o comando do Flamengo publicamente depois do jogo, depois de ter sido campeão. E para mim, simplesmente esse afastamento é uma reação da direção a isso. Para mim, não pesou para o Felipe Luiz não escalá-lo tal, as indisciplinas várias, os bate-bocas vários. Foi uma decisão, como o Rodrigo falou, que enfim o Marcos Braz, que tanto passou a mão na cabeça do Gabigol, que teve sempre uma relação lá de brodagem com o Gabigol até aquele distanciamento, finalmente ele resolveu tomar uma atitude. Mas, vamos combinar, quem ouviu o Gabigol publicamente depois do jogo com o Atlético sabia que ele não jogaria mais pelo Flamengo. Ele, Gabigol, encerrou a passagem dele pelo Flamengo naquele jogo. Ele não vai jogar no próximo jogo do Flamengo como visitante. Para ele acabou, ele só vai cumprir o contrato. Não vai dar, eu acho, nenhuma brecha para alguma sanção jurídica. Então, ele mesmo quis acabar a carreira dele no Flamengo, tomando conta do noticiário, anunciando que não jogaria mais. Ele encerrou, não foi. O Marcos Braz e o Landim não podem bater no peito agora, nós afastamos e tudo mais. Não, quem se afastou do Flamengo foi o Gabigol depois do jogo. Né? Quem decidiu que não jogaria mais pelo Flamengo, todo desfalcado, esburacado, depois do jogo do Atlético, foi o Gabigol. E agora, a questão, vamos discutir agora daqui para frente o Felipe Luiz e as coisas que um técnico de futebol, sobretudo num clube grande, tem de enfrentar. Não sabemos quem será o comandante do Felipe Luiz daqui para frente pós-eleição, mas a gente sabe que o Flamengo sempre terá um elenco com personalidades fortes. Talvez nenhuma comparável ao Gabigol, que é o cara que ousa se comparar ao Zico, mas personalidades fortes. E ontem o que eu vi, na hora que o Davi Luiz pega a bola para bater o pênalti, foi uma carteirada de alguém da geração do Felipe Luiz. Né? E não foi uma boa decisão técnica. Não era o melhor batedor. O Davi perdeu o pênalti e o Flamengo empatou com o Atlético. Poderia ter vencido. Né? Então são coisas que vão se colocar várias vezes para o treinador decidir. O plano de reformulação da próxima temporada, inclusive a permanência ou não do Davi Luiz, né? Que é outra coisa. Então, e a reta final, esses jogos em que o Flamengo não tem propriamente um objetivo, mas tem um trauma daquele momento lá que o Felipe Luiz viveu bem como jogador,
que foi a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, uma temporada muito melhor que essa, sob o comando do Dorival Júnior, que por conta de uma desmobilização de Gabigol e companhia na reta final, férias antecipadas, criou aquele trauma, aquela mancha. A gente fala, o Flamengo ele é tão, a ressonância do Flamengo é tanta que rapidamente um título pode entrar em conflito com outra pauta. Naquela época foram 2 títulos, hein, cara? Libertadores e Copa do Brasil. A reta final do Flamengo e do Brasileiro, ela causou tanto barulho quanto os 2 títulos. Né, do Dorival na Copa do Brasil contra o Corinthians e na Libertadores contra o Atlético Paranaense. Então o Felipe Luiz tem Davi Luiz para resolver e tem os jogos daqui para frente do Flamengo, porque o torcedor do Flamengo, quem acompanha o Flamengo, não aceita que o Flamengo só participe. E embora ele não tenha grandes objetivos mais uma vez no Campeonato Brasileiro, que é outra discussão para a próxima temporada, mais uma vez ele não está na briga com Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, ele tem que terminar o campeonato bem. E o Felipe Luiz sabe muito bem disso, porque ele viveu isso como jogador, né? Então, o Gabigol, Tironi, agora talvez ele saia da pauta e saia da pauta do Flamengo e passe a ser o objeto, a pauta do Cruzeiro, do Santos, do Palmeiras, e onde ele foi jogar. Ontem acho que foi o ato final, olha a carinha dele aí com essa camisa maravilhosa. Mas tudo isso, quem tomou a iniciativa de promover tudo isso, mais uma vez foi ele. Logo depois do jogo contra o Atlético em Belo Horizonte. O Arnaldo, concordando plenamente com o Arnaldo, assim, antes da discussão das indisciplinas dele, que foram publicadas a partir de terça-feira, e ignorando, inclusive, as críticas que ele fez à diretoria, no momento que ele dá aquela entrevista e chama a atenção para ele, ele estava se desconectando do Flamengo. Ele já era uma pessoa que não tinha uma conexão nenhuma com o clube, porque era um clube em comemoração e ele estava pensando nele mesmo. Ele já não fazia parte daquela comunidade, digamos assim. E isso, inclusive, apesar das bandeiras ontem, que são homenagens a um ídolo, claro que ele é ídolo da torcida e tal, mas tem essa demonstração, porque a arquibancada estava lá comemorando, fazendo piada com o Atlético Mineiro, comemorando os jogadores que estavam postos ali, elogiando o Felipe Luiz, mas já não está mais pensando no Gabriel. Tanto que ninguém cantou nada sobre o Gabriel ali. Não teve nenhuma menção, ele entrou em campo e ninguém falou nada. Agora, Rodrigo, vocês estão falando sobre rompimento, mas não tem um papo aí de que representantes do Gabigol e do Marcos Braz vão se reunir para amenizar o clima, até de forma que ele possa até voltar a ser relacionado até o fim do campeonato? Não tem uma esfriada nos ânimos aí? Eu acho que isso aí foi para evitar que ele fosse arquibancada ontem e tivesse um grande evento ali que a gente não sabia quais eram as consequências que iam acontecer. Imagina se ele está na arquibancada. Porque dá-se a impressão de que porque tem uma torcida muito mobilizada e muito apaixonada pelo Gabriel, que está todo mundo a favor dele. Não é verdade. Tem muita gente, se você olhar um monte de enquete que tem aí, tem muita gente muito contra e achando que as atitudes que ele tomou foram muito incorretas. E isso não tira o fato do torcedor estar lá irritado com diretoria, seja lá quem for. Mas tem muita gente que não gostou do que ele fez no domingo, que é de chamar para si a atenção. Então, não sei como é que ia ser a recepção dele. Ia ter gente que ia gostar, ia ter gente que não ia gostar, ia ser uma coisa imprevisível. Então, eu imagino um jogador desse tamanho, numa situação dessa, no meio da arquibancada. É claro que não ia ser bom. E, mais uma vez, queria chamar a atenção para ele. O Flamengo tinha um jogo de brasileiro ontem, importante, que jogou bem e não conseguiu ganhar. E aí o Arnaldo pontuou muito bem a decisão completamente equivocada de ter botado o Davi Luiz para bater. E aí, já falando, não sei se vocês viram a imagem, o Alcaraz vai lá e pede para bater e o Davi Luiz fala, não, eu vou bater. E o Alcaraz vem bateu 2 pênaltis muito bem. Davi Luiz, eu acho que foi o Thales Machado, o editor do Globo, botou aí que fazia, 12 anos que ele não batia um pênalti com bola rolando, e aí entregaram. E foi uma decisão que o Felipe falou depois, que ele tinha 2 batedores, o Davi e o Alcaraz. Já é um equívoco ter os 2, né? Define um logo, porque se vai deixar lá, vai ficar aquela discussão e tal. Já tem que botar, esse aqui é o batedor. Se não der para ele, o outro vai ser na sequência. E aí o Davi deu a carteirada e bateu muito mal, meia altura, fraco. Não tem como bater pior um pênalti do que ele bateu. Ele podia ter eventualmente errado o gesto técnico
mandando a bola na lua, como acontece, mas não, ele fez a pior batida possível. Depois o Alcaraz perde o gol, né? Ironicamente, tá ali no rebote e perde o gol. Mas enfim, tira um pouco da atenção do jogo, que o Flamengo jogou muito bem, acho até que jogou não só o primeiro tempo, mas assim, até os 20 minutos do segundo tempo, jogou muito melhor que o Galo, que foi salvo pelo Everson mais uma vez, né? Aí, em determinado momento, abriu o bico, só tinha garoto no banco, com exceção do Léo Pereira, e aí o Flamengo, o jogo ficou equilibrado a partir de 25 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo já não tinha mais perna, porque até ali era um massacre. Era isso mesmo. Você falou sobre os números do Davi Luiz batendo pênalti, ele não cobrava um pênalti no tempo normal desde 2012, quando jogava ainda no Chelsea. O desempenho dele batendo pênalti em tempo normal agora são 5 cobranças com 3 perdidas e 2 convertidas em gol. E sim, deu essa carteirada aí para bater o pênalti, sendo que o Alcaraz bate muito bem. Mas tem coisas interessantes que o Felipe Luiz fez, como o Alexandro de terceiro zagueiro, né, Arnaldo? É a posição que ele jogou nos últimos duas temporadas na Juventus, como terceiro zagueiro, né? O Flamengo é um sistema que o torcedor do Flamengo não gosta muito, eu sei. Mas hoje, aliás, sobretudo hoje não, ontem, como disse o Rodrigo, o único jogador experiente no banco era o Léo Pereira. O Flamengo tem ótimos zagueiros e tem um lateral esquerdo que faz muito bem a função de terceiro zagueiro. E tem 2 alas muito fortes, o Wesley e Ayrton Lucas. Então jogar com linha de 3 pode ser sempre uma opção boa para o Flamengo. E isso, carteirada à parte do Davi Luiz, isso é o que mais me impressiona favoravelmente ao Felipe nesse início de trabalho. Muitos desfalques, adversários diferentes, ou às vezes o mesmo adversário, como é o caso do Atlético, e formações e estratégias diferentes. Eu gosto disso. Tem gente que não gosta disso. Eu gosto disso. Dependendo do jogo, do mando, do campo, do adversário, dos seus desfalques, dos seus retornos, um sistema. E como o tempo para treinar ele não é tão grande, quando você vê um time organizado como foi, num sistema diferente, como o Flamengo apresentou, você vê claramente ali a mão do treinador. Isso é bem legal. E acho que isso fora o jogo do Fluminense, o clássico, né, que eu acho que as decisões do Felipe, a formação e tudo mais, e o andamento do jogo ficaram muito aquém, colocaram uma interrogação. Olha o resto, cara, eu gostei muito de ver o Flamengo jogar sob o comando dele. Tanto nas Copas, quanto nos jogos do Brasileiro, o jogo com o Internacional, né, em Porto Alegre, também foi um jogo interessante, com o time, alternativo. Isso tenho gostado bastante. Só uma última coisa, juro que eu vou parar de falar do Gabigol. Só falo do Gabigol e outro time agora. Juro. Essa situação, Tironi, da reunião dos representantes com Marcos Braz, ela é apenas uma situação jurídica. Hoje tem uma dificuldade muito grande de você chegar com o jogador, vai treinar em separado, vai ser afastado e tal. São questões, em outras épocas, coloca o cara para treinar na Gávea, sozinho. Não existe mais essa possibilidade, porque você pode causar com essa altitude várias consequências jurídicas. O contrato está acabando. Nenhuma das partes quer arcar com mais dinheiro do que já arcou nesse tempo todo. Então, essa reunião é simplesmente para encaminhar. Ele não joga mais. A nota do Flamengo de afastamento, ela já tem uma certa cautela no texto, né? E isso vai. A resposta do Gabigol também. Meus representantes estão aqui para prestar qualquer esclarecimento, porque ninguém quer ver esse negócio ir para a justiça. Agora, a conversa é como o Gabigol passará seus últimos dias no Flamengo, né? Ele não vai jogar mais. Ser relacionado, ele não será relacionado mais. Mas como ele vai viver os últimos dias de contrato com o empregador dele? É simplesmente isso, né?